Show de bola. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí, então, à nossa live, né? Uma live aí feita exclusivamente para os alunos aí do nosso curso, uma live que está acontecendo aqui pelo aplicativo Zoom, né? Onde a gente vai responder algumas perguntas. A galera queria aí 10 perguntas, mas a gente está sempre aí buscando a maximização do resultado, buscando aí a agregação de valor. Então, a gente trouxe um pouquinho mais que 10 questões. Tenho certeza aí que dessas questões vão ter bastante na prova de vocês e vai estar ajudando aí a vocês terem êxito. Para que no nosso simulado aqui, na nossa live de perguntas e respostas ocorra tudo bem, peço para que todos fechem o microfone, para que sucessivamente não dê aqui uma microfonia e tenham um pouco mais de facilidade. Eu vou explicando para vocês como vai funcionar, mas como a live hoje é feita exclusivamente para os alunos do nosso curso, a gente vai ter interação aí com vocês, né? Em caso de dúvidas, em caso de perguntas, podem ficar completamente à vontade e a todo momento eu vou fazer aí, né? Vou chamar vocês para esse momento, em caso de dúvida, para que vocês possam ter a possibilidade aí de ir tirando conforme for acontecendo. Beleza? Só um momentinho, deixa eu desativar. Começar. Show de bola. Vamos nessa, então, e vamos aqui, começando, então, a nossa live. Só liguei aqui para poder fechar alguns microfones. Então, parabéns, né? Parabéns por vocês estarem aqui. 9 horas da noite era o momento aí que eu tive, né, para poder passar para vocês. Estou em aulas de graduações aí com frequência, pós-graduações, mas estamos com a live cheia aí, bastantes amigos já com prova marcadas. E a gente tem aí um cronograma do que a gente vai ter na live hoje. Nós vamos ter correção de questões. Para quem imaginou que teríamos 10 questões, está totalmente errado. Vão ver aí que a gente, né, colocou um pouquinho de questões a mais. Todas vão ser respondidas ao vivo e aí com a interação de vocês, para que excessivamente vocês tirem dúvida. Pode ser o último momento para alguns. Alguns já têm a prova marcada amanhã, o coraçãozinho está acelerado, está doido para trazer essa certificação para casa. Tenho certeza que isso vai acontecer aí amanhã para alguns amigos e para outros no futuro aí muito próximo. Então, pode ter certeza, a sua certificação está muito mais próxima e com essa live a gente vai fazer acontecer com que você seja mais um aí dos certificados. Né? A gente tem uma frase aqui, a nossa frase que a gente sempre diz para vocês que fizeram um curso com a gente, para vocês que estão com o curso em andamento, vocês vão ouvir essa frase aí, que é sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. Essa é a principal característica da nossa empresa, é o principal valor, é fazermos realmente essa parceria, é nos ajudarmos, e acredito que é a partir daí que nasce, né, a Seixas Consultoria, e nasce aí essa escola que cada vez mais tem tido aí uma aprovação mais consistente. Bom, aqui alguns dos nossos alunos aprovados. É importante aí para já começar a dar aquele espírito de prova, para trazer um pouco dessa certeza de aprovação, a partir do momento que a gente lê o depoimento da Mariana, que agradece por todo o apoio, o Ramon, que traz a certificação com 92%, a Júlia, que fala que faz a prova e passou também, o Rodrigo também deixando o obrigado aí, agradecendo pela didática, agradecendo pelo curso. Quero ver vocês. Quero que na próxima live que eu faço aí com os meus alunos, esteja aí, né, vocês que irão fazer a prova, já com esses depoimentos aí para poder realmente atualizar. Precisamos de novos alunos aprovados. Vamos lá, vamos prosseguir. Então, você que está vendo a live, seja a live gravada, seja ao vivo, né, você que está acompanhando agora, está na hora, né? Vamos trazer essa energia positiva, você que vai fazer a prova amanhã, você que está com a prova marcada, vamos falar essa frase que está em verde, né? Eu vou passar na prova, eu vou passar. E aí fala alto, o pessoal que está aí na sua casa vai achar, nossa, está ficando maluco, está falando sozinho. E a prova da Anbima, ela traz isso mesmo, a gente precisa realmente ter, né, essa segurança aí para a prova com certeza, com firmeza. Então fala mesmo, eu vou passar, amanhã é o meu dia, eu estou preparado, e eu tenho certeza que vocês vão trazer aí essa certificação para dentro de casa, vão dar um passo muito importante aí dentro da carreira de vocês. Vamos nessa, então, né? Vamos começar aí a falar de prova, vamos começar a desenvolver questões. Lembrando que todas as questões
foram questões dos nossos últimos alunos, nós conversamos aí com a galera que esteve aprovada agora, e sucessivamente eles colocaram questões que caíram na prova deles, são questões de prova, e sucessivamente tem grande possibilidade aí de cair na prova de vocês. Se vocês olharem, o fundo de todas as questões são com estrelas. Isso aí é algo que a gente fez proposital. Por quê? Porque a estrela é aquilo que brilha, né? Eu tenho certeza que vocês vão brilhar na prova. E por isso a gente trouxe esse fundo aí, cheio de estrelas, para que traga brilho para você, para que sucessivamente a sua prova seja realmente brilhante. Vamos nessa, então? A gente começa aí na sequência, a gente começa de módulo, a gente vai do módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a gente vai desenvolvendo. E para começar, a gente fala sobre bancos múltiplos. Então, vamos à primeira aí. Podemos afirmar sobre um banco múltiplo. Então, muito importante, a prova ela sempre vai ter algo para tentar te ludibriar. A gente traz questões mais extensas, que o que está sendo mais cobrado, a galera tem dificuldade, às vezes, de associar essas informações. Primeira, deve obrigatoriamente possuir as carteiras comercial e de investimento. Opa, começamos errado. Deve obrigatoriamente possuir as carteiras de comercial e de investimento? Não. Ela precisa possuir ou uma ou outra. Para ela ser um banco múltiplo, pode ser uma carteira comercial e uma carteira de desenvolvimento, uma carteira comercial e uma carteira de arrendamento mercantil. Se ela tiver comercial e de investimento, também é um banco múltiplo, mas ela não precisa possuir as duas. Essa questão está errado. Ela precisa possuir uma ou outra e, sucessivamente, ter o restante da carteira. Então, não, ela não tem que obrigatoriamente possuir a carteira comercial e de investimento. Apenas uma delas e pode ser outra, como arrendamento mercantil, leasing, desenvolvimento, entre outras carteiras que trabalhamos. Número 2. Deve possuir no mínimo 2 carteiras. Perfeito, tem que possuir no mínimo 2. Porque é um banco múltiplo, é feito com mais de uma carteira, né? Perfeito, excelente. Sendo que uma delas deverá ser comercial ou de investimento. Agora está certo. Não adianta ter 2 carteiras e ser uma de leasing e uma de desenvolvimento. Não é considerado banco múltiplo. Dentro dessas carteiras, obrigatoriamente, uma precisa ser de comercial ou de investimento. E se for as duas, Wallace? Não tem problema. Se for as duas, também é considerado um banco múltiplo. Mas na obrigatoriedade, precisa ter uma comercial e uma de investimento. Perfeito, essa está certíssima. Vamos para outra. Pode coordenar ofertas públicas quando possuir a carteira de investimento. Opa, vamos lá. O que é coordenar essas ofertas públicas? Coordenar essas ofertas públicas é fazer IPO, por exemplo. Ou seja, o processo lá, né, de inserção de ações no mercado, né? IPO, traduzindo, é oferta inicial de ações. Então, o banco de investimento ele pode fazer isso? Sim, dentro das principais características dele, é ele fazer esse processo de consultoria para uma empresa que quer fazer um IPO. Precisamos lembrar o seguinte, só pode coordenar essas ofertas se for banco de investimento. Se for banco comercial, não pode. Lembra que a gente fala lá na nossa aula que banco comercial é aquele banco que a gente chama de banco de rua? É aquele banco onde você deposita? É aquele banco onde você paga a conta? Tá? Então, é importante. Nesse caso aqui, pode porque é banco de investimento. E o banco de investimento tem essa finalidade. Portanto, essa está certa e essa também está certa. Vamos a 4. Pode administrar recursos de terceiro quando possuir carteiras de investimento? Opa, o que é administrar esse recurso de terceiros? É eu, por exemplo, ter conta em um banco de investimento e lá eu investi em ações. E aí, sucessivamente, ele vai administrar esses recursos, vai administrar essas ações. Por que de terceiros? Porque essas ações são minhas. E, sucessivamente, eu coloco o dinheiro lá e é ele quem vai administrar. Não é ele quem vai escolher. Não é ele que vai fazer o investimento. Porque eu escolho, eu quero comprar ações do Itaú, ações da Petrobras. Perfeito. E, sucessivamente, ele administra tudo isso. Então, está certo, um banco de investimento ele pode administrar. Portanto, nós só temos a número 1 errada. E aí, ó, na hora da tua prova, você pode tentar ir por eliminação. Como a 1 já estava errada, essa questão aqui já não seria.
e aí, excessivamente, a galera tende aí a ficar em dúvida. Geralmente, as dúvidas elas vão ser levadas para duas questões, e essa daqui aumentou um pouco mais. Mas aí eu tenho certa a número 2, a número 3 e a número 4. Portanto, resposta certa, letra B. Alguém de vocês não entendeu essa questão? Gostaria de fazer algum comentário ou fazer algum adentro? Perfeito, show de bola. Questão 1 aí, então, passamos sem mais dificuldades. Lembrando, foram questões aí que caíram na prova dos nossos amigos. Se quiserem fazer algum comentário, né, quando eu finalizar a questão, eu vou perguntar novamente, e aí vocês fiquem totalmente à vontade para abrir o microfone e aí fazerem as perguntas que acharem necessários. Vamos lá, vamos ver como que está aqui o nosso bate-papo. E a galera só trazendo energias positivas. Boa sorte, que venham aprovações. Beleza? Vamos nessa. Vamos para a segunda. Vamos lá, então. Questão número 2. Ao analisar o perfil do investidor, um gerente de uma instituição financeira fez a seguinte proposta. Como complementação de suas aplicações em renda fixa, você pode investir em fundo de ações. 2. A aplicação de um PGBL está condicionada à aquisição de um seguro de vida. 3. Se você aumentar o volume de investimento em CDB e fundos, poderá cair na faixa de isenção de tarifas de instituição. A tentativa de efetivar uma venda casada se caracteriza em... Então, vamos lá. Venda casada aí, né, módulo 2. Mas aí a galera fala, olha como é que a questão, ela tenta te ludibriar. Ela fala aí de venda casada, mas ela fala de PGBL, ela fala de fundo de ações, renda fixa, CDB. É realmente o padrão da prova, né? A prova vai trazer aí perguntas que englobam várias etapas da prova, né? Vários capítulos, mas sucessivamente o que ele quer saber é qual deles aí há uma tentativa de fazer uma venda casada. Vamos lá, então, vamos aí às ponderações. Primeira, como complemento de suas aplicações em renda fixa, você pode investir em fundo de ações. Isso aqui é uma tentativa de venda casada? De maneira nenhuma. Porque olha só, olha como que a gente mata na preposição. Como complementação de suas aplicações, você pode, aqui ele está te condicionando. Ele não está te dando a possibilidade que você necessita. Ele te dá a opção. Então ele está te falando o seguinte, você investe em renda fixa. Investe em quê? Em CDB. Só que você também pode investir em fundo de ações. Por quê? Fundo de ações é um tipo de ativo que é a renda variável. Sucessivamente, ele tem um risco maior. E quanto maior o risco, no maior tende a ser o retorno. Então, ele está te falando, se for para o longo prazo, poderia ser bacana para você aí aumentar, às vezes, um risco da sua carteira e tentar buscar mais ganhos. Você pode, você não é obrigado. E aqui ele está, né, te fazendo uma indicação, vamos colocar assim. Então, uma indicação não é uma tentativa, né, de uma venda casada. Portanto, essa está errado. Número 2. A aplicação de um PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, ou, para quem já está aí nessa etapa, a gente chama aqui de paguei bolada, lembra? Porque paga imposto sobre o total. PGBL, isenção de 12%. Vamos lembrar alguns conceitos aí que é importante. A aplicação do PGBL está condicionada. Opa, vamos acender a luzinha aqui. A aquisição de um seguro de vida. Então, olha o que ele está te falando. Você só pode aplicar um PGBL se você comprar um seguro de vida. Isso é uma venda casada. Por quê? Se você não aplicar no PG, se você não levar um seguro de vida, desculpa, você não consegue aplicar. Então, obrigatoriamente, você precisa do outro ativo. Você precisa daquilo que ele está te condicionando a você ter que comprar. Então, aqui você não tem a opção. Eu posso escolher não querer o seguro? Não, não consigo. Sucessivamente, aqui, sim, é um conceito de venda casada. Ó, aqui é onde a gente mata. Está condicionada a aquisição. Esse condicionado é uma obrigação. E aí, sucessivamente, se tem uma obrigação, é caracterizado uma venda casada. Vamos a 3. Se você aumentar o volume de investimento em CDBs e fundos, poderá cair a faixa de isenção das tarifas da instituição. Olha aqui, ó, poderá cair.
isso não quer dizer que vai cair. O que ele está te falando é o seguinte: se você aumenta o índice de investimento que você tem com a gente, é uma via de mão dupla. Você está trazendo dinheiro para a instituição e eu posso tentar abaixar a sua isenção de tarifa. Por quê? Porque agora você está trazendo a aplicação para cá. Isso é bom para mim e, sucessivamente, eu vou dar algo que é bom para você. Aqui não tem obrigação nenhuma, até mesmo porque não há uma certeza. Há uma dúvida. Eu irei tentar. Não quer dizer que você irá aí ter essa faixa de isenção ou, sucessivamente, um valor reduzido. Portanto, aqui não é caracterizado venda casada. Então, sendo assim, a tentativa de efetivar uma venda casada se caracteriza, letra A, somente na 2, onde ele está condicionado, onde tem uma obrigação de fazer aí essa compra, né, de um seguro de vida para aplicar em um PGBL. Alguma pergunta ou algum comentário? Show de bola. Vamos passando aí por mais essa questão. Vamos chamar aqui a amiga que vai fazer a prova recente. Maria, nessas duas primeiras, está tranquilo? Está dando para acompanhar legal? Como é que está aí? Está tranquilo, graças a Deus. Eu refiz os simulados hoje, então eu já vi essas questões hoje. Perfeito, show de bola. Yasmin, como é que está aí para você? Yasmin que faz a prova amanhã. Tranquilo também. Show de bola, então. Vamos nessa aí, é sempre importante, né, esse feedback. Chamei as amigas, porque são aí as próximas aprovadas, né? Por isso, trouxe elas aí para a pergunta. Vamos lá, então. Vamos para a terceira questão, né? Uma questão que de cada 10 provas, ela vai cair em 11, tá? Então, é realmente a questão aí que está sendo cobrada em toda a prova e a gente trouxe ela para vocês. Também aí, módulo 2, né? Um operador de caixa de um banco teve as seguintes situações na agência hoje, né? O dono de uma banca de jornal vizinha à agência fez um depósito de 8 mil em espécie em notas pequenas na conta PJ da banca. Primeira transação que ele fez, primeira situação que ele passou. Uma pessoa física deposita 9.800 na conta PJ de uma joalheria, que é cliente da agência. Segundo, e aí, né, são situações corriqueiras, rotineiras, né, que os caixas dos bancos aí têm a possibilidade de passar. Terceira, uma mulher que vende cosméticos e lingerie pela internet depositou 30 mil em espécie em sua conta PF. Dos cenários acima, qual se caracteriza por suspeita de lavagem de dinheiro? Lavagem de dinheiro pode cair na sua prova aí 2, 3 questões, é realmente bastante cobrado, e essa questão em si é uma questão que está vindo com muita frequência. Então vamos lá, vamos analisar qual dessas aqui é caracterizado lavagem de dinheiro. Primeiro, o dono de uma banca de jornal vizinha à agência fez um depósito de 8 mil em espécie em notas pequenas. Aqui a galera costuma dar uma ludibriada, né? O depósito em 8 mil, mas em notas pequenas. Ah, Wallace, quando a gente estuda lá, a gente vê que notas pequenas, fracionadas, tende a ser uma característica de poder ser lavagem de dinheiro na conta PJ da banca. Vamos entender, então. Ó, quem foi fazer esse depósito? Foi o dono da própria banca. Ele depositou na conta da banca em si. Olha só, pessoal, se a gente for parar para pensar, a possibilidade de alguém comprar o jornal com uma nota de 100 ou com uma nota de 200 é muito baixa. Por quê? O preço do jornal vai variar lá entre R$1, R$2. Então, ele vai ter notas pequenas. Dentro daquilo que ele escolhe para negócio, as notas de 5, 2 e 10 são realmente em 90% daquilo que ele recebe. Portanto, ele foi depositar algo que realmente tem de uma tendência, porque ele recebe com valores de nota pequena. Ele não consegue pagar com valores de nota grande. Então, aqui não é caracterizada aqui uma lavagem de dinheiro, porque, sucessivamente, o negócio dele faz com que ele tenha a possibilidade de receber essas notas. Sendo assim, a gente já eliminou aí, ó, 3 questões, né? Não é a 1, não é a 1 e não é a 1. Só sobra essa aqui. Mas vamos entender, né? Isso é importante. E, às vezes, a gente fazer essas ressalvas de você eliminar uma questão pode lhe ajudar na hora da prova, tá? Porque vai sobrar outras opções, principalmente quando são questões grandes,
para você aí tirar, né, aquilo que está certo ou errado. Vamos a número 2. Uma pessoa física deposita 9.800 na conta PJ de uma joalheria, que é cliente da agência. Olha só, o conceito lá de transação para preenchimento é o valor de 10 mil. Então aqui ele já deposita 9.800 para não ter que preencher. Para excessivamente ele não ter que falar de onde o dinheiro está vindo, para onde o dinheiro está indo. Ou seja, ele está tentando inibir. Ele está fazendo, ele está utilizando ali a norma ao seu favor. Mas isso pode se caracterizar o seguinte, pode se levantar uma dúvida. Por que ele não depositou 10 mil? Por que o valor foi um valor muito próximo daquilo que realmente se pede? Será que ele tirou esses 200 para não preencher? E aí você fica com a dúvida. Outra coisa, uma pessoa física deposita na conta PJ de uma joalheria. Isso aqui é um feeling para a gente marcar. Por quê? A gente vê lá, dentro das especificações de lavagem de dinheiro, que joalheria tem que seguir as normas aí de lavagem de dinheiro. E é um tipo de negócio que possibilita isso com mais facilidades, por isso respeita algumas normas. Então, aqui pode se caracterizar. Pode se caracterizar por quê? Fracionou o valor, não quis colocar o valor que teria um preenchimento, e sucessivamente deposita numa joalheria, que tende a possibilidade de ter mais facilidades. Então, aqui a anteninha já levantou daquele caixa que fez a operação. Não quer dizer que seja, mas pode ser caracterizado. Portanto, essa está certa. 3. Uma mulher que vende cosméticos e lingerie pela internet, deposita 30 mil em espécie em sua conta PF. Olha como que aqui não faz sentido. Ela vende cosméticos e lingerie pela internet. Se ela vende pela internet, sucessivamente ela tem um recebimento pela internet. Por que ela está depositando 30 mil em espécie? Sendo que o negócio dela é um negócio virtual, onde o dinheiro físico não acontece. Porque, excessivamente, se ela vende pela internet, o pagamento vai ser com cartão, boleto, Pix, mas ela está tendo uma receita, um dinheiro na sua mão, um dinheiro vivo, que não é condicionado com o negócio que ela faz. E ainda, sucessivamente, ela deposita na conta de pessoa física, né? Não deposita na conta de pessoa jurídica, que seria o seu negócio. Portanto, essa também acende aqui a anteninha e pode ser caracterizado lavagem de dinheiro. Portanto, resposta certa na número 3, letra C. Questãozinha que cai na prova com frequência, tá? Precisamos ficar atentos e ligados para não errarmos essa questão. Alguma pergunta ou algum comentário? Show de bola. Ô, Wallace. Fala, meu camarada. Essa questão dos 10 mil que passou batido para mim. Esses 10 mil, quando a pessoa deposita, obrigatoriamente ela tem que preencher como é que é? Não peguei muito bem. Isso aqui é interno, né? Tem uma exigência que valores acima de 10 mil são preenchimentos de transação em espécie. E aí é mais para que tenha a possibilidade de ter os dados e para evitar o conceito de lavagem de dinheiro. Então, alguns bancos adotam, né, essa metodologia. Então, você vai lá depositar 10 mil, ele vai te perguntar, de onde está vindo esse dinheiro? Ah, vendi o carro. Ah, tive a possibilidade de, sei lá, ganhar um jogo de azar, por exemplo. Mas você vai ter que explicar. Ah, e está indo para onde? Ah, está indo para minha conta poupança. Ah, estou depositando na conta do meu filho que mora lá no Rio Grande do Sul e está fazendo faculdade. Toda vez que você deposita 10 mil ou acima, você precisa preencher essas perguntas que geralmente são feitas aí por quem está te atendendo nesse exemplo caixa do banco. Entendi. Show de bola. Valeu, Wallace. Falou, meu camarada. Vamos lá, então. Vamos passando aí. Vamos a mais uma questão, né? Vamos lá para a quarta questão. Então, vamos lá. Questãozinha também. Vou até mudar a cor dessa aqui. Olha, galera, muito cuidado, mas muito cuidado com essa questão na hora da sua prova, que a galera costuma errar com frequência essa questão. Por quê? Porque não lê a questão de uma maneira completa. Excessivamente lê a questão até 70% já vai responder. Fica calmo, pelo amor de Deus. Você tem tempo de sobra para responder a prova. Então, lê a questão com paciência, com calma. Vamos lá. O investidor efetuou uma aplicação em títulos de renda fixa, que lhe proporcionou um rendimento de 3%. Beleza, esse foi o rendimento dele.
Nesse mesmo período, a taxa de inflação registrou deflação de 2%. Olha onde está aqui, ó, o tchan. Registrou deflação. Cuidado. Ó, vou colocar com 3 canetas diferentes para você não errar isso aqui na hora da sua prova. Registrou deflação de 2%. A taxa real de juros dessa aplicação foi negativa, superior a nominal, inferior a nominal ou igual a nominal. Então, vamos lá. Vamos relembrar o conceito. O que é a taxa nominal? A taxa nominal é a taxa aparente. Precisamos lembrar disso aqui. Então, qual que foi a taxa nominal? Qual foi a taxa aparente? Aquilo que ele parece ter ganhado? 3%. Beleza. Nesse período, teve deflação. Deflação de quanto? De 2%. Vamos lembrar o conceito. O que é inflação? Inflação é o aumento de preço. O que é a deflação? É a redução de preço. Então, o que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo, por exemplo, que uma cesta básica custava R$100 quando ele começou a fazer o investimento. Quando ele tirou, essa mesma cesta básica estava valendo R$98. Por quê? Porque, olha aqui, ó, deflação, né, quando os preços caem. Então, aqui, ó, houve uma queda de preço. Ou seja, o dinheiro dele valorizou mais ainda. Porque, além de ter aquele rendimento aparente de 3%, ainda caiu o preço das coisas aqui fora do investimento. Então, eu preciso lembrar o seguinte. Toda vez que tem deflação, eu vou somar o nominal com a deflação. Daria quanto? 5%, 3 mais 2. E o resultado vai ser sempre maior. Então, lembra disso, tá? Quando há deflação, eu vou somar. Vou somar quem? O nominal com a deflação. E o resultado vai ser maior. Ou seja, o que ele está pedindo aqui agora? Né? Qual foi a taxa real? A taxa real foi essa que a gente achou. Então, a taxa real, quando tem deflação, é a soma dos dois. E se fosse inflação? Seria a redução. E o resultado seria menor. Lembra disso. Quando há inflação, eu vou fazer o quê? Vou diminuir. Então, eu diminuiria 3 de 2. Daria 1. E o resultado seria inferior. Como é deflação, eu vou somar. E o resultado sempre superior. Então, vamos lá. A taxa real foi negativa? Não. Olha a taxa real aqui. A taxa real não foi 5%? Então, não foi negativa. Essa aqui está errada. Foi superior à nominal? Qual que é a taxa nominal? 3. E a taxa real? 5. 5 é maior que 3? Sim, 5 é maior que 3. Então, a taxa real foi superior à nominal. Correto? C, foi inferior à nominal? Não, não foi inferior. A taxa real foi 5. Essa aqui foi 3. Portanto, está errada. Foi igual à nominal? Não. Quando que ela seria igual ao Wallace? Só vai ser igual quando a inflação for 0. Tá? Quando a inflação for 0, a taxa nominal, que é aparente, é igual à real. Você não precisa fazer conta nenhuma. Sucessivamente, ela vai ser igual. Taxa nominal, 3. Inflação, 0%. Taxa real, 3 também. Não precisa fazer cálculo. Muito, muito importante. Para matar essa questão, estaria aqui deflação. Então, o que eu preciso lembrar? Deflação eu vou somar e o resultado vai ser sempre superior. Resposta certa da 4, letra B. Dúvidas ou comentários nessa questão? Wallace. Falando no chat. Beleza. Vamos lá para o chat, então. Wallace. Oi. Essa prova, essa questão veio e caiu no meu simulado. Lá na prova, aliás. Aquela que eu falei. Na sua prova, Thaís? Foi uma das que eu não sabia, que eu falei com você que eu não sabia responder. Então, olha só. Inferior, eu fiquei totalmente assim confusa na hora. Essa questão ela precisa ter muita atenção, porque questão de deflação, e pelo fato de vir a inflação primeiro, aí às vezes a galera confunde.
Veio deflação, pessoal, precisa acender a anteninha. Precisa acender porque realmente seria aqui, né, um diferencial. O Thiago pergunta no chat, né? Se fosse inflação, a resposta seria C? Vamos lá. Se eu não tivesse essa deflação aqui, vamos imaginar que ela não existe. Aí eu teria nominal, 3%. Aí eu teria inflação. Vamos imaginar a pergunta do Thiago, 2%. Qual seria a real? Se tivesse inflação, o que eu precisaria fazer, Thiagão? Aí eu tenho que diminuir, né? 3 menos 2, 1. E o resultado é sempre menor. Então, sim, a resposta seria a letra C, porque a taxa real seria 1, a nominal 3, e a taxa real seria inferior, se caso fosse aí inflação e não deflação. Show de bola. Thiagão colocando show aqui, ficou bem entendido. Presta muita atenção, hein, galera? Veio deflação na sua prova, acende a anteninha, tá? Para sucessivamente não errar, porque não é uma questão difícil. É só você somar um com o outro, sucessivamente fazer a interpretação. Vamos lá, vamos prosseguir, vamos dar mais um passo aí. Vamos para a questão número 5. Outra questãozinha de prova também, interpretativa. E a galera, às vezes, aí fica com dificuldades para poder acertar. Para a taxa de juros positivas, o montante final em capitalização composta. Então, taxa de juros positivas. O que é uma taxa de juros positivas? Você colocou lá, rendeu 2%. O montante final em capitalização composta. O que é capitalização composta? Juros sobre juros. Lembra lá? É os juros, vai render juros. Ah, eu coloquei lá R$100, rendeu 2%, 102. Depois vai render 2% de 102. Vai dar lá 104 e alguma coisa. Depois vai render 2% de 104. É juros sobre juros. Então, vamos lá. Vamos ler aqui de novo, né? Para a taxa de juros positivas, o montante final. O que é o montante final? É o meu resgate. É isso que ele está pedindo, né? Em capitalização composta, é sempre maior que o inicial? Então, vamos lá. Vamos desenhar uma linha aqui. Então, imaginemos, depositei R$100. E aqui é o meu montante inicial. Tive uma taxa de juros de 2%, porque a taxa ele está falando que é positiva. Qual que vai ser o meu montante final? Ah, vamos imaginar aí que ficou o período de 2 meses só, tá? Vai dar aí R$104 e alguma coisa. Vamos colocar aqui 104. Por quê? 2% de 100, 102. Depois 2% de 102, vai dar 104,40, 104,20 aí. Mas beleza. Então, fizemos aqui uma conta. Então, o meu montante final é maior do que o inicial? Sim. Por quê? Eu estou com R$104 no montante final. E eu coloquei 100 no início. Portanto, o meu montante final, que é a pergunta, é sempre maior que o meu montante inicial. Essa questão está certa. B. É igual ao quociente do valor do juro sobre o capital inicial? Não, não é. Por quê? O que é o quociente do valor dos juros? O quociente é o 2. Sucessivamente, não é juros compostos, então não é juros sobre juros. Se ele fosse igual, seria juros simples. E ele está falando de juros compostos. Então não vai ser igual. O meu valor aqui, ele vai dar uma rentabilidade maior do que 2%, porque ele está rendendo juros sobre juros. Então não vai ser igual ao quociente. O quociente, no caso aqui, é os 2% que foi feito. Está errado. C. É sempre igual ao capital inicial, menos os juros gerados no período? De maneira nenhuma. O meu montante final é sempre igual ao inicial, ele já não é igual. Menos os juros? De maneira nenhuma, porque o juro faz parte do montante. Então, eu não posso descartar os juros. Porque senão, o que eu ia fazer aqui? 104 menos 100. Sucessivamente, o capital final já não é igual ao inicial. E aí, eu ainda teria que reduzir os juros. Daria um valor menor. Portanto, essa também está errada. Letra D. Pode ser igual ao valor dos juros gerados? De maneira nenhuma. Por que não pode ser igual? Porque é juros compostos. Então, vai ser juros sobre juros. Só seria igual aos juros gerados se fosse
Simples, tá? E aí eu teria 2% de 100, sempre, 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 sempre. Então, sempre o meu investimento renderia 2%. Mas aqui não, ele vai acumulando. Portanto, essa resposta também está errada. Sendo assim, resposta certa, letra A. Então, para a taxa de juros positivas, taxa de juros 2% positivo, o montante final 104, e aqui é maior do que 104, só para lembrar, tá? Em capitalização composta, vai ser sempre o montante final maior do que o montante inicial. Eu vou tirar um valor maior do que eu depositei. Parece até, né, traduzindo um pouco óbvio se eu tenho um pouco de taxa positiva, mas ele vai te dar algumas questões para tentar te ludibriar. Essa questão não tem um grau de dificuldade muito alto, mas às vezes causa um questionamento, uma dúvida, por trazer esse quociente, por exemplo. Wallace, eu não lembro de ter estudado isso na certificação. Nós nem falamos realmente de quociente em nenhuma das nossas aulas, até porque não faz sentido essa letra B aí, e sucessivamente está fora aí das características. Alguma pergunta ou algum comentário? Show de bola. Passamos por mais uma questão aí. Vamos nessa, então. Vamos para a questão 6. Então, vamos lá. Outra questão aí muito, muito cobrada aí, né? Seria que a análise de investimento, módulo 4, né? E aqui é onde a galera tem mais dificuldade. Por quê? A gente não trata de especificações dessas dentro da prova. Você conhece os investimentos, você conhece lá a rentabilidade passada, observada, esperada, e aí, excessivamente, você precisa agora interpretar uma questão. E aí, a galera tem um pouquinho de dificuldade pelo fato de não ser tão adentro quando estudamos isso na certificação. Vamos entender, então, um pouquinho essa questão. Vamos lá para a questão 6. Se o orçamento anual de um investidor mostra um resultado positivo, considerando todas as suas receitas, menos o total das suas despesas e demais saída de caixa. Então, vamos lá. O que seria esse orçamento anual? Eu tenho um salário, que é a única fonte de renda, no ano. Eu tenho um salário anual de 100 mil. Perfeito. Esse é o meu salário. Vamos colocar aqui agora de uma outra cor. Mostra um resultado positivo considerando as suas receitas menos o total das suas despesas. Aí eu vou ter aqui despesas. E aí eu vou gastar com IPVA, IPTU, plano de saúde, lazer, entre outras coisas, um valor de 80 mil. Esse foi o meu gasto. Sucessivamente, eu estou mostrando aqui que eu tenho um resultado positivo. O que seria esse resultado positivo? Eu vou ter aqui de sobra 20 mil. Então, vamos de novo, agora fazendo a leitura e interpretando. Se o orçamento anual de um investidor mostra um resultado positivo, ou seja, mostra uma sobra, considerando todas as suas receitas, receita seria o salário, somente, né, no exemplo, né? Menos o total das suas despesas, que seria 80 mil, e de mais saída de caixa. O que a gente consegue concluir com isso? Vamos lá, letra A. Pode-se concluir que esse investidor certamente, passa a marcar texto aqui, sucessivamente, te leva a uma possibilidade de certeza. E pensa o seguinte, quando você está fazendo uma análise, a certeza quase sempre não existe. Por quê? Como que você vai dar uma certeza de um pensamento do seu investidor? Está vendo como não faz muito sentido? Você está afirmando algo que você não participa. Algo que você não é o tomador de decisão. Vamos lá, vamos continuar. Pode-se concluir que esse investidor certamente não é um cliente para produtos de crédito das instituições financeiras. O que seria um produto de crédito? Seria, por exemplo, um empréstimo. E aí a galera fala assim, Wallace, tá certo, pô. O cara ganha 100 reais. Ganha 100 mil. Gastou 80 mil, sobrou 20 mil, é um cara que não vai precisar de crédito. Agora você imagina o seguinte, imagina que esse cara está querendo abrir um restaurante no valor de 40 mil e ele queria pegar só 50% emprestado. Aqui, ó, ele atingiu o objetivo. Ele teve uma sobra de 20 mil.
Os outros 20 mil ele vai pegar no banco. Ele está tentando um negócio. Então, quando você afirma que certamente ele não é um cliente para produto de crédito, essa certeza tem que ser algo muito conciso, muito consistente. E não dá para ter essa certeza. Se ele tiver um problema de saúde que ele precisa de 30 mil reais, ele não vai pegar um crédito porque ele só tem de sobra 20 mil? Portanto, essa questão está errada. Vamos nessa. Vamos passar para outras aí. Letra B. Pode-se concluir que esse investidor, certamente, olha ela aparecendo aqui de novo, confiança, né? Te dando uma certeza. Cuida adequadamente da administração de suas receitas e despesas. Você não vai errar essa questão nunca mais na sua vida. Pensa o seguinte, ó. Pode-se concluir que esse investidor certamente cuida adequadamente da administração das suas receitas e despesas? Vamos imaginar que esse cara seja casado. Se esse cara for casado, meu amigo, quem vai cuidar disso aqui é a mulher dele. Os 100 mil que ele ganha, ele nem sabe que ele ganha. Porque já vai direto lá para a mulher, o cartão está com ela. E quem compra as coisas da casa, quem paga IPTU e IPVA, quem excessivamente compra material para as crianças, é a esposa. O cara trabalha e de vez em quando ele pega um dinheirinho emprestado para ela. Então não quer dizer que esse investidor cuida adequadamente. Às vezes quem vai cuidar adequadamente é a esposa dele. Não quer dizer que ele sucessivamente fez com que essa sobra acontecesse. De novo, você não está dentro da operação. Essa certeza é algo que sucessivamente vai te limitar muito de dar. Porque você não vai conhecer aí de uma maneira sistêmica tudo isso que está acontecendo. Essa aqui, então, errada também. Vamos para a letra C. Pode-se concluir que esse investidor provavelmente tem capacidade de poupança? Mudou a palavra. E agora, sucessivamente, você não tem certeza, mas você consegue enxergar que provavelmente ele tem capacidade de poupança. Porque sobrou 20 mil. O que ele vai fazer com esses 20 mil? Ele provavelmente pode colocar na poupança. Provavelmente também pode não colocar, mas não é certeza. E aí muda aqui, ó. Então, sim, provavelmente ele vai ter capacidade de poupança. E essa poupança pode vir aí através do investimento. Você consegue olhar, o cara está com 20 mil sobrando. Ele tem capacidade de poupança, ele pode guardar esse dinheiro. Olha aqui, palavrinha, provavelmente. Você não está dentro da operação e aquilo que você enxerga é aquilo que você acredita ser provável, não aquilo que é certo. Show de bola. Vamos para a próxima. Pode-se concluir que certamente, caramba, de novo, você aparece toda hora. E toda vez que você aparece, está errado. Tem alguma coisa com você, hein, certamente. Opa, peguei aqui o feeling. Pode-se concluir que certamente todas as suas despesas estão sob controle. Pode ser que não. Por que toda a despesa dele vai estar sob controle? Se ele tiver aqui, por exemplo, um acidente de carro, suponhamos, e aí, excessivamente, ele precisa acionar o seguro, e o seguro dele é 18 mil, 21 mil. E aí, como é que a gente vai saber se realmente todas as despesas estão sob controle? Isso aqui eu não consigo. De novo, não consigo dar uma certeza. Portanto, resposta certa, a letra C. Perguntas ou comentários? Jéssica, certinho? De boa. Tranquilo. Pedrão, como é que tá aí para você, meu camarada? Ficou um pouco duvidoso. Não ficou, deu para entender mais ou menos, mas não ficou tão claro. Pedrão, pensa o seguinte, limpa a questão. Aqui, ó. Pensa que pelo fato de você não estar dentro da operação, e aí ter a possibilidade lá dele ter de receita 100 mil, dele ter de despesa 80 mil, e dele ter aqui uma sobra de 20 mil, você, por não estar dentro da operação, porque é de um investidor. E aí, excessivamente, esse investidor pode ser um cara que sentou na sua mesa agora, tu nunca viu o cara na vida. Como que você certamente, e aí você está dando certeza, você pode comprovar que ele, deixa eu colocar aqui de novo, que certamente ele não é um cliente para produto, que certamente ele cuida adequadamente, que certamente está todas as despesas sob controle. Para você ter essa afirmação,
Eu acredito que você só poderia se fosse falar de você mesmo. E aí você está falando de um investidor. De um cara que sucessivamente sentou naquele momento. E aí, como essa visão, e a nossa visão ela é bem restrita, a nossa visão ela diz o seguinte: ele ganhou 100, teve 100 de receita, gastou 80, teve uma sobra de 20, ele provavelmente tem capacidade de poupança. Não quer dizer que tenha. Ele pode ter deixado esses 20 mil aí para abrir um negócio, para poder contrair uma dívida. Então, eu estou falando que é provável, não estou falando que é certeza. Nas outras todas, você afirmou. E se você afirma, você tem que ter muita exatidão naquilo. E aí é onde limita todas as questões. Todas elas que estão certamente, a questão está errada. E aí o ideal seria provavelmente, porque esse é o cenário. É o cenário que você consegue enxergar. E você entende que ele poderia ter a possibilidade de guardar dinheiro. Ficou mais claro, Pedrão, ou ficou repetitivo? Não, ficou mais claro. Perfeito. Show de bola, então. Vamos passando aí. Vamos para a próxima. Vamos lá, então. Outra de análise. Galera, também, o Wallace, mas eu não vi isso aqui. Como que eu vou ter que saber em qual percentual o cara vai ter a possibilidade de colocar a grana? Essa aqui é melzinha, tá? Muito, muito tranquila. Vamos aí, então, para 7. Antônio, 18 anos, novo. Aí a galera já começa a visualizar o seguinte: o cara é novo, ele pode correr risco. Cara, calma. Você leu a primeira palavra da questão. São 5 linhas. Vamos continuar a leitura. Vamos entender, vamos interpretar. Vamos lá. Antônio, 18 anos, tem um perfil arrojado. Olha a prova aí te levando para caminhos que não existem, né? Na propensão ao risco, e deseja comprar recursos para comprar seu carro em um ano. Aqui, ó. Aqui que está o feeling. Aqui que está o tchan, bum, tá? Então, ele quer comprar o carro dele em um ano. Mas ele é um cara arrojado, ele é um cara novo. E aí a prova está tentando te confundir. Ele fez os cálculos e chegou à conclusão que se poupar 70%, olha quanto que ele vai poupar. 70% do salário. Vamos aqui, então. Salário. 1.000. Poupar. 700. Ele vai poupar esses 700 durante o período de um ano. Seria 12 meses. Então, vamos colocar aqui. Sem juros, né? 10 daria 7.000, daria 8.400. 8.400 mais os juros. Vamos imaginar aí que ele queira comprar um carro de 9.000, tá? Olha aí, vamos começar a interpretar. Ele quer comprar um carro de 9.000. Ou seja, ele vai ter de juros aqui na operação um valor de R$600. E ele já calculou isso lá. Por quê? Porque ele sabe que se ele poupar R$700, por quê? Porque é 70% do que ele ganha de 1.000, ele vai conseguir depositar 8.400. Mas ele sabe que ele vai ganhar um jurinho de 600. E ele vai ter o 9.000, que é o valor do carro. Perceba que aqui a conta é concisa. A conta é exata. Não pode dar nada errado. Por quê? Porque ele precisa exatamente desses 9.000. Olha o esforço que o cara está fazendo. Ele está poupando 70% do salário dele. Então, ele tem que ter esses 9.000 nesse período. Até mesmo porque é um período de curto prazo. Continuando. 70% do seu salário nos 12 meses seguintes, para atingir o seu objetivo. Uma recomendação do produto onde ele poderá aplicar seus recursos poderia ser 60% em fundo DI, 40% em fundo de ações. 100% em fundo de ações. 40% em fundo DI e 60% em fundo de ações ou 100% em fundo DI. Vamos lá. Primeiro, vamos separar o que é renda fixa do que é renda variável. Aplicar 60% em fundo DI. Vamos lá. Azul, azul e azul. Tudo que é azul é renda fixa. Por que é renda fixa? Eu vou colocar o dinheiro, fundo DI, que vai acompanhar o CDI. Lembra lá? E eu sei quanto que eu vou tirar.
Eu consigo ter essa visibilidade. Eu sei que eu não vou tirar um valor menor do que eu coloquei, porque não tem risco. O risco existe, mas ele é muito pequeno, porque é renda fixa. E para esse cara, é o que ele precisa. Por quê? Porque ele está fazendo um esforço danado para juntar esse dinheiro. Vamos para que é renda variável? Fundo de ações. Aqui todo fundo de ações. Aqui todo fundo de ações. Então, tudo aquilo que é verde, que é renda variável, para esse cara não pode. Por quê? Porque ele está juntando num período curto de prazo, é 12 meses só. Se esse cara colocar 40% em fundo de ações e o fundo cair, ele não vai ter 9 mil, ele vai ter 7 mil, 8 mil, e aí não vai atingir o objetivo. Se ele aplica 100% em fundo de ações, ele aplicou 8.400, caiu 50%, ele vai ter aqui 4.200. Olha a distância que ele está do objetivo dele. Mesma coisa aqui, ele aplicou 60% em fundo de ações, caiu, ele não vai atingir o objetivo. O Wallace, se ele aplicar 100% em fundo DI, aí ele consegue. Por quê? Porque aqui é 100% em renda fixa. E ele consegue enxergar o seguinte: para o objetivo que eu quero, eu não posso correr risco. Faz sentido para vocês que ele não quer correr risco na operação? Ele está fazendo um esforço danado para conseguir comprar isso no período de 1 ano. Se ele tem um risco dentro da operação, isso pode não acontecer. Então, ele não quer correr risco. Se ele não quer correr risco, ele vai colocar 100% em quê? 100% em renda fixa. Portanto, a resposta certa, letra D. Alguma pergunta ou algum comentário sobre essa questão? Às vezes a galera pergunta, será que eu precisaria fazer cálculo? Não, não precisa, né? É só você enxergar que tudo aquilo que tem renda variável pode variar para baixo. E não é o que ele quer naquele período de tempo, sucessivamente. Tudo que é renda variável, ele vai correr. Ó, renda variável, corri. Renda variável, corri. Renda variável, corri. Renda fixa, aceitei. Só renda fixa. Show? Questãozinha aí. Petrobras, ele estava a pé agora. Hein? Como é que é, Pedrão? Se ele tivesse comprado ações da Petrobras, ele estava a pé agora. Hein? Para elucidar um pouco mais, né, Pedrão? Na data aí da gravação, 2 de março, as ações da Petrobras estão em queda livre. E, sucessivamente, se ele está exposto a isso, ele não conseguiria comprar o carro dele aí. Ia ter que comprar aí uma bis, né, Pedrão? Era o que daria para comprar, e se desse, né? Show de bola. Vamos nessa aí. Vamos prosseguindo, vamos evoluindo. Vamos para a questão 8. Vamos lá. Fundos de investimento, a parte mais cobrada da prova. Tá vendo que eu estou trazendo para vocês sempre questões que vocês precisam associar as informações? Por quê? É característica de prova. E a galera se perde muito nessas questões. Às vezes a questão que é só aquilo, pá, sucessivamente eu tenho mais facilidade. Uma que eu preciso lembrar vários conceitos, às vezes eu vou me dificultar. Vamos nessa questão 8, visualizar como que eu poderia matar a questão tendo dificuldade na resposta. Em um fundo de investimento, as atribuições: representação do fundo perante terceiros, negociação de títulos e valores mobiliários, captação de novos cotistas, compete respectivamente ao... Aí vai ter gestor, administrador e distribuidor, né? Numa embolação danada ali na sua cabeça. Vamos lá. Representação do fundo perante terceiros. Não lembro. Caramba, me deu um branco aqui. Não sei nem para que eu estou fazendo essa live aqui. Como é que eu não vou responder? Não lembro, não consigo. Essa não vai dar para responder. Não sei. Tá. Não sei. Não sei. Vamos para a segunda. Negociação de títulos e valores mobiliários. Não lembro também. Caramba, eu esqueci completamente quem negocia. Não consigo lembrar. Não consigo. Captação de novos cotistas. Ah, essa aqui eu lembro. Por quê? Quem capta, o Wallace falou lá na aula, que são os gerentes, né? Os gerentes do banco. O que ele vai captar? O cara vai sentar lá e eu vou falar para ele: você gostaria de investir em um fundo de investimento? Se o cara colocar dinheiro, ele está captando. E eu sei que esses gerentes são os distribuidores, que é quem vai distribuir essa cota. Então, essa 3 aqui, eu tenho certeza que é distribuidor. Então, a última é distribuidor. Essa aqui está errada. A última é distribuidor. Essa aqui está errada.
Eu já passei a minha probabilidade de acerto para 50% de 25. E agora eu vou ter que, em algum momento, lembrar isso aqui de algum jeito. Vamos lá. Representação de fundo perante terceiros. Não consigo me recordar. Negociação de títulos e valores mobiliários. Negociação. O que seria uma negociação? Vou tentar achar uma analogia. Quando alguém negocia, é porque está fazendo o quê? Está comprando ou está vendendo. Não é esse o conceito de negociação? Negociação não é quem compra, quem vende, aí tem que negociar aquilo todo momento? Quem é que compra e vende ativos para o fundo? É o gestor. Lembrei. Então, negociação, se eu fizer uma analogia, é compra e venda. E, sucessivamente, quem faz essa compra e venda é o gestor. Portanto, essa aqui estaria errada, não é o administrador. Representação do fundo perante terceiros. Lembrei. A representação é quem faz o fundo existir. É quem é o quê? O responsável legal. Beleza. Deu uma luz aqui agora que eu consegui lembrar aí o que seria essa representação. É o cara que é o responsável legal. É o administrador do fundo. Portanto, resposta certa, letra C. Precisei lembrar aí de várias atribuições para que eu chegasse na questão correta. Perguntas ou comentários nessa questão? Beleza, show de bola. Vamos nessa. Vamos para mais uma. Questão 9. De acordo com a instituição 555, Wallace, pelo amor de Deus, em nenhuma aula você deu aqui essa instrução 555. Eu nunca estudei isso, eu nunca vi isso em simulado. Calma. Ele vai tentar te colocar a informação para você pensar o seguinte: meu Jesus amado, da onde ele está tirando essas informações? E aí você vai tentar procurar aí pelo em ovo, algo que não existe. Não é permitido. Muito cuidado com isso aqui, tá? Do mesmo jeito que ele coloca não é permitido, ele pode colocar assim: as questões abaixo está errada. E aí você vê as questões que estão certas e marca, mas ele está pedindo a errada. Então, você precisa ler com atenção para você não cair nas pegadinhas da prova. Então, de acordo com a instituição 555, não é permitido a fundo da classes de renda fixa simples. O que não é permitido? Alocar em ativos do exterior? Correto, não é permitido. Vamos lembrar do fundo de renda fixa simples? 95%. 95% em quê? Títulos públicos federais ou com baixo risco de crédito atribuído pelo gestor. Eu falo para vocês o seguinte, em sala de aula, eu falo para vocês que esse fundo é para a galera que está começando, saindo da poupança, porque 95% do patrimônio líquido do fundo é em títulos públicos federais ou com baixo risco de crédito, ou seja, não quer correr risco. Se ele não quer correr risco, ele vai alocar ativos no exterior? De maneira nenhuma, não é permitido alocar ativos no exterior. Por quê? Porque vai acompanhar a variação cambial, e isso é um risco. É um risco que quem está comprando esse fundo, o cotista, que a gente precisa lembrar, ele não quer correr. Portanto, não é permitido para esse fundo. Beleza. É permitido usar a cota de abertura? Sim, essa está correta, mas ele está pedindo que não é permitido. Portanto, é inversão, né? Pode utilizar a cota de abertura? Pode sim, mas ele está falando que não é permitido, portanto, essa questão está errada. Vamos para a próxima. Não é permitido concentração acima de 50% em crédito privado? Olha como que é fácil. Se 95% da carteira é título público ou baixo risco de crédito, como é que eu vou colocar 50% de crédito privado? De maneira nenhuma. Essa aqui não é permitido também. Por quê? Porque esse fundo é um fundo que a galera está começando, é um fundo que a galera está conhecendo, não quer correr risco. E fundos que têm crédito privado, concentração em crédito privado, tem risco de quê? De inadimplência, risco de não pagamento, risco de falência, que é chamado risco de quê? Risco de crédito. E esse cara não quer correr esse risco. O risco de não pagamento, o risco de não receber. Portanto, essa está tranquila.
Vamos para a próxima. Dispensar a assinatura do termo de adesão de risco. Não é permitido? É permitido. E aí que a galera se embola. Porque é permitido sim, não precisa. Pelo fato dele ter risco quase zero, né? Pelo fato aí dele ter 95% em títulos públicos federais, ele não precisa assinar o termo. Então, não é permitido? Não é permitido. Então, essa resposta também está errada. Então, ó, o que não é permitido? Alocar ativos no exterior. Beleza. O que não é permitido? Concentração acima de 50% em crédito privado. Portanto, não é permitido a 1, não é permitido a 3. 1 e 3, resposta certa, letra D. Alguma pergunta sobre essa questão? Muito cuidado com essa questão na prova, hein? Wallace. Fala, Daniel. O fundo que não utiliza cota de abertura. São muitos? Fundo que não utiliza cota de abertura. Fundo de longo prazo. Obrigatório utilizar cota de fechamento. Está lá no nosso primeiro slide de fundo, quando a gente vai falar lá das famílias, né? Renda fixa, multimercado, ações. Tá essa observação lá. De longo prazo não utiliza. Isso aí. Usa a cota de fechamento. Fechou, obrigadão. Falou, meu camarada. Show de bola. Questãozinha aí, muita atenção, hein? Não é permitido. De novo aí, cai bastante na prova para a galera aí não esquecer. Vamos lá, vamos nessa. Questão 10, previdência, cai muito na sua prova. Vamos lá, então. Vamos ver essa questão aí, que é algo que não foi comentado aí dentro do curso. E, sucessivamente, tem os feedbacks de que está caindo. Ao meu ver, essa questão é uma questão de certificação CPA 20, onde, sucessivamente, coloca-se a renda mais do que ainda na CEA. Portanto, eu trouxe para vocês e irei explicar essa questão. João juntou 235 mil por toda a sua vida. Vamos fazer a linha do tempo da vida do João, tá? E decidiu se aposentar aos 55 anos. Então, aqui, ó, João tem 55 anos. Tem 55 anos hoje. Juntou aqui o valor de 235 mil. Esse é o valor que ele tem hoje. Aí, vamos imaginar, né, só aqui, para efeitos de interpretação, que ele começou a juntar quando ele tinha lá 18 anos. Né? Teve um longo tempo de contribuição para chegar ao montante que ele tem hoje de 235 mil. Beleza. Obtendo uma renda vitalícia de 5 mil reais por mês. Passa a marca-texto aqui, ó. Renda vitalícia de 5 mil reais por mês. O que acontece? João hoje tem 55 anos, ele está aqui. Ele está falando que esse 235 mil que ele se aposentou, ele conseguiu ter uma renda de 5 mil reais por mês. Até quando? Até quando ele morrer. Por quê? O que é vitalício? Vitalício é algo que é por toda a vida. Então vamos entender. Wallace, se o João falecer com 115 anos, que já teve aí históricos de pessoas que viveram mais que isso, o João vai receber dos 55 até os 115 anos um total de 5 mil. Porque esse é o contrato dele. Caraca! Então ele fez uma renda vitalícia, durante toda a vida ele vai receber, sim. Foi um plano acordado entre ele e a administradora. Pode ser chamado também de seguradora na sua prova. Beleza. Em um plano do tipo PGBL. Está tentando aqui te ludibriar com o plano, né? Porém, João veio a falecer 2 anos depois. Ih, cara, o que aconteceu? João estava com 55 anos, viveu aqui mais 2 anos. Opa, deixa eu fazer uma reta aqui. Viveu mais 2 anos. Faleceu com quantos anos? 57 anos. Então, aqui com 57, ele faleceu. Beleza. Depois de começar a receber sua renda vitalícia, depois de 2 anos que ele estava recebendo todo mês, ou seja, ele recebeu 24 meses a sua renda vitalícia. Logo, o plano de aposentadoria do João garante que a renda acumulada por João. Aí você vai pensar o seguinte, o cara ganha 5 mil reais por mês. Se o cara ganha 5 mil reais por mês, ele ganhou aí em 24 meses, vou fazer uma conta aqui, só para ficar claro, e às vezes a galera faz isso na hora da prova. Então, vamos lá, 5 mil vezes 24.
120 mil. 120 mil foi o que ele resgatou, né? Por quê? Ele resgatou 5 mil durante 24 meses, dá um total de 120, mas ele tinha 235. Está sobrando 115 mil. E aí a galera começa a fazer essas contas na hora da prova, sendo que não precisa de calculadora. Beleza, vamos lá. Então, logo o plano de aposentadoria de João garante que a sua renda acumulada. Entrega o dinheiro aplicado restante para as pessoas apontadas no plano e encerra a conta. Vira a renda vitalícia para as pessoas apontadas no plano. Encerra-se a conta e o dinheiro fica com a administradora. É dividida entre os herdeiros legais de João conforme testamento ou processo de inventário. Vamos lá, então. Questão 1. Entrega o dinheiro aplicado restante para as pessoas apontadas no plano e encerra a conta. Pessoal, presta atenção no seguinte. Olha só. Se o João veio a falecer com 115 anos, faz sentido que a administradora ia ter que, em algum momento, tirar 5 mil de algum lugar para poder pagar ele? Porque ele tinha 235 mil para receber. Se ele vive até 115 anos, esse dinheiro aqui não daria para poder pagar. Aqui nas contas, teria mais 2 anos para ele receber. Ele estaria com 59 e o restante. Então, olha só. Faz sentido para vocês que a administradora ela corre um risco muito grande quando ela faz uma renda vitalícia? Porque se esse cara viver até os 115 anos, ela vai ter que pagar ele até os 115 anos. Então, sucessivamente, quando ele vem aí a falecer e tem uma sobra, ela não vai entregar esse dinheiro para as pessoas apontadas. Não faz muito sentido. Por quê? Porque senão ela corre o risco em ambas as partes. Se ele falecer, ela entrega o dinheiro. Se ele viver durante muito tempo, ela que vai pagar isso. E aí, em todo momento, ela está sendo prejudicada. Olha a outra. Olha como essa aqui não faz sentido nenhum. Vira a renda vitalícia para as pessoas apontadas no plano. Imagina que ele aponta uma criança que tem 1 ano. Caramba, a probabilidade dessa criança viver até os 80 anos é grande. A administradora vai ficar 80 anos pagando para essa criança? De maneira nenhuma. Não pode virar renda vitalícia para quem está apontado. Questão certa, letra C. Encerra-se a conta e o dinheiro fica com a administradora. Vamos ler a D para eu poder explicar. É dividida entre os herdeiros legais do João, conforme testamento ou processo de inventário. Só para vocês saberem, não cai na CPA 10, mas Previdência não precisa de inventário, tá? É uma das características. Você não precisa ter o inventário para sucessivamente você passar aí o saldo, né? É aquilo que você colocou como beneficiário. Mas aqui é a mesma coisa do que a primeira, né? Por quê? Vai dividir entre os herdeiros legais. Então, o risco ficou com a administradora de novo. Sucessivamente, de novo, ela que teve que correr todo esse risco. Porque ele faleceu, então o dinheiro que sobrou aqui, os 115 mil, ela mandou para lá. Então, por que encerra se a conta fica com a administradora? Aqui é um risco de ambas as partes. O João não imaginou que ele fosse falecer com 57 anos. Aí ele pensou o seguinte, eu vou viver no mínimo até 80 e eu vou ganhar 5 mil reais por mês. E o saldo que eu acumulei não dá para isso. Eu transformei em renda vitalícia e aí a administradora vai ter que me pagar. Ela meio que se ferrou. Pensamento dele. A administradora olha e fala assim, cara, dentro aqui das características, eu ofereci para ele. Eu estou correndo risco. Mas se acontecer dele vir a receber 2 anos, 1 ano, eu vou ficar com a sobra. Então, sucessivamente, ela corre um risco na operação. Nesse caso, vai encerrar e a sobra aqui vai ficar com a administradora. Por quê? Se ele vive até os 115 anos, ela que pagaria. Então, sucessivamente, ela teria ali, né, uma dificuldade financeira. Então, ela jogou pensando que ela poderia ter um bônus ou um ônus. Nesse caso, ela teve um bônus. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Questãozinha de prova, lembra aí. Então, ó, caiu renda vitalícia, acende aí a anteninha para a hora da sua prova, para não errar. Se renda vitalícia, tá? Se encerrar o plano, o dinheiro, se ele, né, falecer depois de um tempo, o dinheiro fica com a administradora aí.
Trouxe uma informação para vocês, ó, que tem caído na prova, anotem aí, tá? Toda vez que cair na sua prova diferimento, é igual a contribuição, é igual a aporte. O que é isso aqui? É o valor que você coloca lá na Previdência, né? O valor que você deposita. E aí isso pode ser mensal ou único, né? Você pode ter o aporte mensal, todo mês vou colocar R$100. Ou eu posso ter tido aí, recebido uma grana, 100 mil, e coloco de uma vez só. Isso é chamado de diferimento, tá? Diferimento é sinônimo de contribuição, que é sinônimo de aporte. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Então é isso, né? Eram 10 questões que vocês pediram, foram 10 questões que a gente vai resolver. Tá certo? É isso mesmo, Maria? Fiquei sabendo que tem mais. Tá vendo que tem mais, vocês não tem jeito, né? Vamos lá, então. Vamos pro bônus, né? Pra gente vir com muita aprovação. Cada bônus aí são 10 aprovações. Olha aí, coisa de louco, né? Vamos lá, então, pro bônus 1. Quero mais, quero mais. Vamos lá, então. Vamos responder mais questões aí. Vamos aí até, né, a madrugada. Vamos nessa. Vamos respondendo aí, então. Então, questão bônus 1. O gestor de um fundo de investimento de renda fixa, questão de fundo de investimento aí, referenciado DI, é obrigado a vender ativos. Então, aí ele te coloca, de um fundo referenciado DI, você fala, caramba, agora eu tenho que relembrar o fundo referenciado. É aquele que tem 2 percentuais, 95% com índice de referência e 80% precisa ser ou títulos públicos ou com baixo risco de crédito. É isso que eu preciso lembrar, Wallace? Não, de maneira nenhuma, não é isso que ele está te pedindo. Ele está te pedindo aqui uma das características do gestor. É isso que ele está te falando. Então, ó, o gestor de um fundo de investimento é obrigado a vender ativos. Então, ó, vamos lembrar lá. Quando há aplicação, o gestor compra. Quando há resgate, o gestor vende. Wallace, como é que você falou na hora lá da aula? Falei para vocês o seguinte, lembra do seguinte, eu, Wallace, abri uma concessionária. Abri uma concessionária, mas não conheço de carro. Contratei um gestor para poder comprar carros e vender, para eu ganhar dinheiro. Eu cheguei no gestor e falei, tá aqui 50 mil. Eu estou aplicando. O que ele vai fazer? Ele vai comprar carro. Por quê? A minha concessionária só vai funcionar a partir do momento que ele estiver comprando lá um carro por 20 e vendendo por 25. Tiver lucro. Toda vez que eu estou aplicando, que eu estou colocando dinheiro, ele vai lá e compra carros, para que sucessivamente ele tenha a possibilidade de vender mais caro. Eu chego para ele e falo, caramba, cara, estou com uma dificuldade, preciso de 50 mil. Ele vai falar, mas não tenho, eu só tenho 20 carros aqui. Não tem liquidez. Eu falo, não, cara, mas eu preciso do dinheiro, eu estou resgatando. O que ele vai fazer? Ele vai vender um carro para, sucessivamente, ele ter dinheiro para poder me pagar. Lembra disso? Então, ó, o gestor de um fundo, ele é obrigado a vender. A gente está falando aqui. Quando que um gestor de fundo, então, ele é obrigado a vender? Quando há aumento de número de cotistas? Não faz sentido. Se está tendo aumento de número de cotistas, está entrando grana. Se está entrando grana, está tendo aplicação. Ele vai ter que comprar. Aqui está falando de vender. Portanto, está errada. Letra B. Resgate expressivo de recursos. Perfeito. Essa está correta. Por quê? Se tem muita gente resgatando, ó, quando tem resgate, eu preciso vender. Eu preciso vender porque eu só tenho ativo. Eu tenho ações da Petrobras. Eu tenho CDB do Itaú. Eu tenho LCI. E aí, se está todo mundo resgatando, eu não posso dar para ele as ações. Não é isso que ele quer o dinheiro. Eu vendo essas ações para ter o dinheiro para poder dar para ele. Então, se está tendo muito resgate, o gestor é obrigado a vender. Perfeito, show de bola. Quando tem um aumento na taxa de juros, isso aqui não faz sentido, né? Se ele está vendo que está aumentando a taxa de juros, e ele que é um gestor aí, que sucessivamente consegue... Olha só, que é um gestor que está ligado no mercado, aumenta de taxa de juros. Qual taxa? Selic. O que ele vai fazer? Se ele sabe que essa taxa está aumentando, ele vai comprar LFT. Porque
T no final. T de quê? De pós-fixado, lembra lá? E se é pós-fixado, acompanha. Acompanha quem? A Selic. Esse gestor está por dentro. Ó. Se está aumentando a taxa de juros, ele não vai vender. Ele vai comprar ativos que acompanham aí essa subida. Ele vai comprar uma LFT, porque excessivamente é um título pós-fixado. Portanto, também está errado essa aqui. Quando há grande volume, olha a prova, de aplicativos de recursos, meu Deus do céu. O que é que nós estamos falando aqui? Spotify, Uber. Pessoal, lê com cuidado, grande volume de aplicativos de recursos. Não, não. Aqui ele queria colocar grande volume de aplicação. E mesmo se fosse aplicação aqui, a palavra estaria errada, né? Porque ele está falando de vender. Quando tem aplicação, ele compra. E aqui, como é venda, ó, sucessivamente, ele vai ter que fazer isso quando há resgate. Tem muita gente lá pedindo o seu dinheiro e você não tem dinheiro em caixa, você só tem ativo. Você vai ter que vender essas ações, vai ter que vender esse CDB para transformar em dinheiro e pagar os seus cotistas. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Show de bola. Vamos nessa. Vamos para mais um bônus aí. Bônus 2. Em um cenário de inflação alta. Vamos lá, então. Vamos, né, ver as questões e depois identificar. Os recursos dos aplicadores passam a ser ilimitados. O poder de compra da população diminui. Os riscos das aplicações são diminuídos. A população não é afetada por problemas financeiros. Vamos lá, vamos desenhar, então, para a gente ver o que é inflação. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui salário. E aí vamos colocar só aqui interpretativo. Meu salário é R$1.000. E a cesta básica vale R$200. Vamos imaginar que a cesta básica é a única coisa que eu vou consumir. Para fins aí, né, acadêmicos de interpretação. Eu tenho uma sobra de R$800. É considerada inflação quando eu tenho um aumento de preço. Se eu tenho um aumento de preço, sucessivamente eu tenho uma inflação, que é o que está pedindo em cenário de inflação. Vamos aqui, então, para a nova realidade. O que seria esse aumento de preço? Eu vou manter o meu salário. Qual seria meu salário? R$1.000. Qual seria o preço da cesta básica? Agora aumentou. Vamos colocar aqui que foi para R$300, só para ficar claro. E aí, aqui explica o conceito da inflação. Algo que custava um valor, em um período futuro, passou a custar mais, está mais caro. Sucessivamente, a minha sobra, que era de 800, passou para 700. Perfeito, fiz um desenho. Vamos, através desse desenho, entender aqui as questões. A. Os recursos dos aplicadores passam a ser ilimitados. Olha aqui, ó, ilimitados. Muito pelo contrário, né? Eles passam a ser limitados. Por quê? Eu só tenho de sobra 700. Como é que eu vou comprar algo que custa 5 milhões? Recurso ilimitado é algo que eu vou comprando, a Deus dará. Não, não. Eu tenho um limite. O meu limite é 700. Portanto, não é ilimitado. Passa a ser limitado. Essa está errada. Vamos riscá-la toda, então. Beleza. B. O poder de compra da população diminui? Vamos lá. Antes, eu tinha um poder de compra. O que é o poder de compra? Aquilo que sobra. Não faz sentido? Antes sobrava 800. Agora, com o aumento do preço, que é a inflação, sobra 700. Diminuiu o meu poder de compra? Diminuiu. Antes eu tinha R$800 para poder comprar. Agora eu tenho 700. Tenho menos recurso. Portanto, essa está certa. Os riscos das aplicações são diminuídos? De maneira nenhuma. Lembra lá quando a gente calcula lá a taxa real que a gente viu?
Se você tem a inflação, você vai ter que diminuir. Se a inflação está aumentando, o seu risco também aumenta, porque o preço das coisas está aumentando. Então, seus riscos não vão diminuir. Seus riscos vão aumentar. Na hora de você calcular lá nominal, menos inflação ou deflação para chegar no lucro real, você vai ser afetado. Então, você não vai ter uma diminuição disso aqui, você vai ter um aumento. Portanto, essa está errada. Beleza. D. A população não é afetada por problemas financeiros? É lógico que é. Quando sobe os preços, a população sofre, porque, excessivamente, ela tem menos recurso agora para poder ir ao mercado, para poder consumir. Excessivamente, ela é afetada diretamente por problemas financeiros. Essa resposta também está errada. Portanto, resposta certa, letra B. Perguntas ou comentários? Vamos lá, então. Tiago, como é que tá aí? Tranquilo? Paulo, como é que tá aí? Tranquilo, meu amigo? Matheus Cassiano, certinho? Andressa? Paulo mandou no chat aqui. Vamos lá, pessoal respondendo. Beleza, beleza. Show de bola. Galera dando feedback aqui, só para a gente ver como estamos indo. Tudo certo. Vamos lá, então. Vamos para mais um bônus. Bônus 3. Vamos lá, então. O Selic cuida do registro e custódia de títulos. E o objetivo desse sistema de liquidação e custódia é... Então, o que é o Selic? Lembra lá? É uma clean house. Beleza, a gente viu lá que as clean house elas vão fazer o quê? Elas vão fazer a custódia. O que é a custódia? A guarda dos títulos. Opa. Elas fazem a custódia, elas vão fazer lá a guarda e fazem a liquidação. O que é a liquidação? É o pagamento. Então, eu tenho lá clean houses, né? Eu tenho a Selic, que é títulos públicos federais, e aí a gente só precisa lembrar disso aqui, né? Títulos públicos federais. Eu tenho a CETIP, lembra lá, CETIP, de CETIP privado, e ela vai cuidar de títulos privados, e tem a BMF Bovespa B3. BIMF Bovespa. E vai cuidar lá da liquidação de ações, por exemplo. Então, beleza. Só para a gente lembrar o conceito aqui. Então, quando eu estou falando da Selic, eu estou falando da taxa Selic? Não, não estou falando da taxa Selic. Eu estou falando de uma câmara de liquidação e custódia, chamada Clean House, que ela vai guardar, ou seja, quando eu comprar um ativo do governo, uma LFT, uma LTN, sucessivamente ela vai ficar lá na Selic. Quando eu precisar resgatar, sucessivamente é esse sistema que vai fazer o pagamento, que é a liquidação. Beleza. Então, vamos lá. O Selic cuida do registro e custódia dos títulos. E o objetivo desse sistema de liquidação e custódia é eliminar a inadimplência existente desses títulos? Não consigo. Pensa o seguinte, como que eu vou eliminar algo que não sou eu que vou emitir? Eu vou visualizar o seguinte, ó, eu vou guardar e assim sucessivamente, quando terminar, eu vou te pagar. Então, eu estou atestando que isso realmente existe, é só para você não cair num golpe. Mas eu não consigo te falar com certeza que você vai receber. Por quê? Da mesma forma que tem a Selic, tem a CETIP. Você pode comprar lá um CDB de um banco pequeno e esse banco vinha falir. Como que ela vai eliminar essa inadimplência? Como que ela vai te falar que o banco não vai falir? Não existe essa possibilidade, não cabe a ela. Portanto, ela não consegue te falar isso. Outra, letra B. Eliminar as ofertas de compras de título. Ela não pode fazer isso nunca, né? Se ela eliminar a oferta de compra, não vai ter quem vende. O mercado ele precisa de alguém que compra e alguém que vende. É o chamado de mercado secundário, né?
A compra e venda acontece nesse mercado. Então, se ela eliminar isso, não tem negociabilidade. Se não tem negociabilidade, o título perde a liquidez. E aí você não consegue transformá-lo em dinheiro. Portanto, essa está errada. C. Atestar a veracidade dos títulos e das condições de compra. Perfeito. Eu vou te atestar o seguinte, eu vou te atestar que esse título existe, é emitido por uma instituição séria. Isso eu consigo atestar, mas eu não consigo te atestar que quando você for pegar esse dinheiro, ele vai te pagar, porque se a instituição faliu, eu não posso correr esse risco de te dar essa certeza. Eu estou te falando aqui que você não vai cair em golpe. Isso eu consigo te falar. Eu consigo te afirmar que esse CDB, mesmo sendo de um banco pequeno aqui que você comprou, é real, ele existe, essa instituição existe. Então, eu vou te dar veracidade, eu vou te dar essa certeza que você está comprando algo que realmente é existente. Beleza? Vamos aí, então, para a letra D. Atestar a oferta de vendas de títulos? Não, ela não vai testar a oferta de vendas, aqui estaria meio limitado, né? Seria de venda e compra, mas ela não vai atestar essa oferta em si. O que ela vai atestar? A veracidade. O que seria essa veracidade? Algo que é verdadeiro, fidedigno. E aí sim, está certo. Agora, essa oferta aqui está errado. Portanto, tanto a Selic, olha aqui, pode cair na sua prova, quanto a CETIP, como a BMF Bovespa, se mudar qualquer um, todas elas que são clean houses, ó, e aí lembrando do conceito, todas elas, sem exceção, existem para testar a veracidade dos títulos e das condições de compra. Perguntas ou comentários nessa questão aí? Show de bola! Vamos para mais um bônus aí, né? Cheio de bônus hoje, hein? Galera que vai fazer a prova amanhã vai tirar de letra essa prova aí. Vamos lá, então. Vamos para mais um bônus. Considere as seguintes atividades relacionadas à administração de fundos de investimento. Dei prioridade a fundos porque é o que mais cai na sua prova. Se você olhar aí os bônus, eu trago um pouquinho mais até mesmo para ter uma representatividade maior, para que sucessivamente você se sinta mais confortável aí na sua prova. Então, vamos lá. Considere as seguintes atividades relacionadas à administração de fundo de investimento. Alteração do regulamento, salvo algumas exceções. Substituição do administrador, gestor ou custodiante. Alteração da taxa de administração em qualquer sentido. Alteração da política de investimento do fundo. Pode-se afirmar que compete privativamente à Assembleia Geral, passa a marca-texto, de cotistas decidir apenas sobre os temas expressos. Então, vamos lá. O que é a Assembleia Geral? Esqueci. Vamos lembrar o conceito? Fundo de investimento se dá na base de condomínio. Então, o que eu preciso lembrar? Se eu estou tendo uma assembleia, é como se eu estivesse tendo uma reunião de condomínio. A Assembleia Geral nada mais é do que essa reunião. Então, é uma reunião de condomínio. Se você não conseguir fazer a analogia do que é a Assembleia, pensa o seguinte, é reunião de condomínio, é lá onde eu moro, está fazendo uma reunião. O que das coisas de cima precisa estar na reunião para ter votação? O síndico não pode sucessivamente fazer e nos informar. Vamos lá. Precisa de uma reunião para poder alterar o regulamento, salvo algumas exceções? Por que precisa? O que é o regulamento? O regulamento é o seguinte, pensa no regulamento do condomínio. Só pode fazer festa até 10 da noite. Ele vai alterar o regulamento. Fala que pode fazer festa até 5 horas da manhã. E aí o seu apartamento é um apartamento que é de frente para o salão de festas. Não, peraí. Quando você tiver essa alteração, a gente precisa todos aqui conversar, precisa ter assembleia para a gente ver se a gente está de acordo. Por que salvo algumas exceções? Porque trazendo para fundo de investimento, se tiver uma alteração de legislação, obrigatoriamente todos os fundos vão precisar se adequar. Como, por exemplo, a partir de agora, é obrigatório em todos os apartamentos ter síndico e vice-síndico. Ah, mas aqui a gente não tem, mas precisa, porque senão vai pagar uma multa, né? Aí uma multa que vai ser feita aí agora, que vai vir junto com o IPTU. Ou seja, vocês vão ter que reeleger aí o novo síndico. Então, essa exceção não precisa.
Por quê? Porque é uma obrigatoriedade. Pode ter votação para a eleição, mas eu não preciso informar para todo mundo. Por quê? Porque mudou a lei. Se mudou a lei, eu tenho que ir de acordo. Beleza. Substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo. Precisa de assembleia? Precisa. Wallace, como assim? Pega aí algumas pessoas que são colaboradores aonde você mora. Está mudando o síndico, o porteiro e o tesoureiro. Precisa de reunião? É claro. Agora eu vou ter que votar no novo síndico. Excessivamente esse síndico que é o administrador, o responsável, eu tenho que saber quem são as pessoas para eu saber, para eu dar certeza se realmente eu quero essa pessoa ou não. Vai precisar de reunião? É claro que vai precisar. Portanto, essa também precisa. Alteração na taxa de administração em qualquer sentido? Em qualquer sentido. Pensa o seguinte, essa taxa de administração, troca ela. Taxa de condomínio. E aí, quem viu as aulas lá, eu falo o seguinte. Pensa o seguinte, você está pagando de condomínio 400. 400 quanto? Em janeiro. Se em fevereiro chega a taxa do condomínio, R$500, você vai querer saber o que aconteceu? É claro. Aí você vai falar, opa, isso aqui, o que aconteceu? Quero reunião. Quero saber o que está acontecendo. Ou então, ao contrário, ó, você pagava 400 e aqui, excessivamente, você teve aqui um aumento, só para ficar claro. Chegou lá em fevereiro, ao invés de 400, teve uma redução. Você foi lá e pagou 300. Você vai querer saber o que aconteceu? Você vai querer uma reunião para isso? Ah, não, está diminuindo aí, vida que segue. Diminuiu a taxa que eu estou pagando? Vamos nessa, toca o barco, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, a alteração vai ser em qualquer sentido? Não. Muito cuidado, tá? Só vai precisar de reunião quando houver alteração na taxa de administração para mais, tá? Só vou querer reunião quando eu pagava 400, paguei passar 500. Eu tive um aumento. O aumento, eu preciso de assembleia. Agora, a redução, não precisa. Pode sucessivamente só reduzir, não precisa de assembleia para isso. Portanto, essa aqui está errada. Vamos lá, então, para 4. Alteração na política de investimento do fundo? É lógico que precisa. O que é a política de investimento? Aonde o fundo investe. E aí, pensa vocês lá no seu condomínio. Seria, por exemplo, aumentar, fazer mais 3 condomínios, fazer mais 3 prédios. Será que tem vaga de garagem para todo mundo? Está alterando a política, está vindo mais pessoas. Não, não é assim que funciona, não. Ah, vou fazer uma piscina olímpica. Pô, mas será que a gente não tinha outras coisas para fazer antes? Então está alterando a forma que vai investir. Ou seja, já tinha sido combinado que nós iríamos fazer a pintura de toda a fachada. Agora você está querendo fazer uma piscina olímpica? Não, peraí, vamos conversar. Vou ter que colocar isso em assembleia. Então precisa. Então precisa ser deliberado em assembleia. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, letra A. Aqui 3, não precisa ser deliberado em assembleia, que é alteração. Aqui 3 não precisa, aqui 3 não precisa. Portanto, resposta certa, letra A. Perguntas ou comentários sobre essa questão? Wallace. Fala, Yasmin. Ali na número 2, quando for substituir o distribuidor, não precisa de Assembleia Geral, não, né? Perfeito, Yasmin. Boa lembrança. Por quê? Vamos lembrar quem que é o distribuidor, né? A gente já falou dele hoje. O distribuidor são lá os gerentes, né? Imagina, por exemplo, instituições como Itaú, Bradesco, Santander. Toda vez que eu trocar o gerente, eu tiver que fazer a assembleia. E aí eu tenho um turnover, né? Que seria aí entrada e saída de colaboradores em grande escala muito grande. Até mesmo porque desligamento, falta de produtividade, ou então promoções, aí eu vou tendo, né, contratações, entre outras coisas. Se toda vez que acontecer isso eu precisar fazer assembleia, eu vou fazer assembleia todos os dias, né? Então, quando é o distribuidor, não precisa ser deliberado em assembleia. Boa, Yasmin. Boa lembrança aí. Ô, Wallace. Oi, Maria. Então, se na 3 ela só tiver até a vírgula, só até taxa de administração, eu posso considerar ela como verdadeira, certo? Não. Por quê? Alteração da taxa de administração propondo aumento. Verdadeira.
Alteração da taxa de administração propondo redução. Não precisa. Então, estaria incompleta. Alteração da taxa de administração. Errada. Alteração da taxa de administração para aumento da taxa. Perfeito. Essa precisa. Alteração da taxa de administração para redução da taxa. Essa não precisa. Tá, joia. Obrigada. Por nada. Vamos lá, então. Vamos ao nosso último bônus aí, né? Bônus 5. 50 questões, respondemos aí 30% da prova. Olha aí que beleza. E amanhã, com certeza, essas questões vão estar todas na prova e vão começar a aparecer as provações. Vocês vão ver. O Wallace caiu essas questões, estava preparadíssima para a prova. Fora todo aquele arsenal de questões que a gente tem aí dentro da nossa plataforma, sempre buscando aquilo que vocês almejam, que é a aprovação. Vamos para o bônus 5, também questão sobre fundo de investimento, porque realmente é aí, né, aquilo que dá mais dificuldade na hora da nossa prova. Qual das alterações em fundos de investimento, olha aqui, ó, não pode ser efetuada sem aprovação de assembleia? O que não pode ser efetuada? Venda de ativos, aumento da taxa de administração, redução, compra de ativos. Vamos lá. Venda de ativos, precisa deliberar em assembleia? Não precisa. Quem faz a venda de ativo? O gestor. Quem faz a compra de ativo? O gestor. Imagine o seguinte, imagine, por exemplo, que a Jéssica foi lá e aplicou R$1.000. Toda vez que tem aplicação, para a gente não esquecer, o gestor compra. Aí eu vou ter que ir lá e fazer uma assembleia. Por quê? Eu vou comprar um ativo. Eu sou o gestor. Vou comprar qual ativo? Vou comprar aí um CDB. CDB de um banco pequeno. Eu vou ter que deliberar em assembleia se pode ou não comprar esse CDB? A Jéssica, que depositou, não quer nem saber o que você vai comprar, meu amigo. Ela quer saber o seguinte, ela quer que você compre algo que dê rentabilidade. Por isso que ela está contratando um profissional, alguém que tenha o conhecimento. Então, toda vez que tiver compra e venda, não vai aí, né, precisar ser deliberados em assembleia. Então, sucessivamente, não vai precisar aqui dessa aprovação. Aumento da taxa de administração. Opa, começamos a ver agora. Qual das alterações em fundo não pode ser efetuada sem aprovação? Não pode ser efetuada sem aprovação, aumento da taxa. Se for aumentar, precisa de quê? De assembleia. O exemplo do slide passado aí, né? Da pergunta passada. Então, se for aumentar a taxa, precisa de assembleia. E se for reduzir? Se for reduzir, não precisa de assembleia, né? Foi o exemplo lá. Saiu de 400 para 300, opa, vida que segue, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, presta muita atenção, porque ela está falando não, ó. Qual das alterações em fundo de investimento não pode ser efetuada sem assembleia? Não pode fazer assembleia, não pode aumentar a taxa se não tiver assembleia. Então, resposta certa, letra B. Outra questãozinha aí também pode cair na sua prova. Beleza? Tranquilo? Perguntas ou comentários? Show de bola. Vamos lá, então. Bom, pessoal, então aí, né? Muito feliz, muito grato por essa live. Tenho certeza aí que muitas dessas questões vão estar na sua prova aí, seja a prova amanhã, seja quando você estiver vendo esse vídeo, porque esse vídeo vai para a nossa plataforma e aí você aí que está com o nosso curso pode ver, rever. Vamos liberar esse vídeo também aí no YouTube para os nossos amigos, né, que quiserem aí visualizar, enxergar e sucessivamente, né, conhecer mais um pouquinho aí do nosso trabalho. Nossa frase que sempre finaliza e inicia qualquer palestra, qualquer workshop, qualquer live, porque a gente acredita muito nessa frase e né, o começo, é a existência da nossa organização. Sozinho vou mais rápido, juntos vamos mais longe. E eu tenho certeza que é desse jeito que nós iremos aí. E logo, logo, aparecerá muitas aprovações aí. E tenho certeza que a live de hoje ajudará muito. Então aí, as nossas redes sociais, nosso site, nosso WhatsApp. Se você ainda não nos segue, fique completamente à vontade. Temos sempre dicas de prova, estamos sempre conversando sobre o mercado. É sempre algo muito importante, estar sempre aí reciclando. Deixo o meu muito obrigado para vocês que estiveram presentes, para vocês que estão vendo agora, seja em qual data esteja vendo.
É sempre muito importante essa disseminação de conhecimento. Vamos juntos e eu quero muita aprovação. Vamos aí, cada vez mais, buscar esse êxito. Muito obrigado, pessoal. Boa prova para vocês. Estamos juntos sempre. Beijo, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa Valeu, sorte. Alice. Tchau, gente. Boa sorte. Tchau. Boa prova para Obrigada. vocês. Beijo. Boa Oi. noite. Boa noite. Aqui, lá na hora eles dão folha e lápis ou tem que levar? Sim, uma folha branca e um lápis preto. Vão te dar lá na hora lá. Primeira coisa que você vai fazer, o que é? Desenhar a tabela de imposto de renda de fundo de investimento. Primeira coisa que você vai fazer é isso. Desenha a tabela para não errar a questãozinha de imposto de renda. Show de bola. Obrigado. Boa noite. Estamos na torcida. Boa prova. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite. Beijos.